Olá, classe. Eu queria desenvolver com vocês, ou dar uma chance para vocês, para desenvolver um pequeno código bem simples de resolução de treliça. Tá? Então, para fixar ideias, defina-se uma treliça com 4 nós, tá? 1, 2, 3, 4, que estão indicados aqui na figura, e onde que as barras estão enumeradas entre 1, nó 1 e 2, N2, barra 2 entre 2 e 3, barra 3 entre 1 e 4, barra 4 entre 2 e 4, e a barra 5 entre 3 e 4. Tá? Na treliça tem duas forças aplicadas, a F1, que é vertical, e F2, que tem um componente horizontal e um componente vertical. Um dos dois apoios é móvel, tá? E então tem uma pequena imprecisão nessas gráficas. O apoio 1 é fixo e o apoio no nó 3 é móvel. Tá? Então, a resolução de treliças, para verificar se ela é isostática, nós precisamos que o número de barras, quer dizer, nós temos uma incógnita por barra, e nós temos a incógnita das reações de apoio. Então, o número total de incógnitas, no nosso caso, são 5 tensões nas barras, mais 2 reações no nó 1 e mais uma reação no nó 3. Então, nós temos 8 incógnitas a serem calculadas. E cada nó vai nos proporcionar duas equações de equilíbrio. Então, nós vamos procurar RA-HA, ou R1-H1, RB, tá? Que eu dei o nome RB, e as tensões em cada das barras, tal que a equação de equilíbrio seja satisfeita no nó 1, nó 2, nó 3 e nó 4. Tá? Então, quais são as equações de equilíbrio? Eu não coloquei as dimensões, mas me parece que as dimensões são iguais na horizontal e na vertical. Então, no nó 1, eu tenho a reação de apoio HA1 na horizontal, tá? Mais a força N1 e mais a porção horizontal da força N3. Então, né? N3 dividido por raiz quadrada de 2 tem que ser 0. Tá? No nó 2, no nó 1 ainda, equilíbrio vertical, eu tenho RA mais N3 vezes raiz quadrada de 2 sobre 2, ou N3 dividido por raiz quadrada de 2 igual a 0. Beleza. No nó 2, eu tenho uma força horizontal de 1, tá? Menos N1, a força é sempre considerada positivo contracionado, mais N2 é igual a 0, tá? E a proporção vertical dessa força é 4, então menos 4 mais N4 é igual a 0. No nó 3, eu vou ter horizontal menos N2, menos N5 raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, e só. Tá? E na vertical eu vou ter RB mais N5 dividido por raiz quadrada de 2 igual a 0, que está aqui. Tá? Finalmente, no nó 4, eu tenho a fluência de 3 nós mais a carga vertical. Então, na parte horizontal, eu vou ter menos N3 sobre raiz quadrada de 2, N4 não vai entrar, mais N5 raiz quadrada de 2 igual a 0. Então, menos N3 sobre raiz quadrada de 2, mais N5 sobre raiz quadrada de 2. E na parte vertical, eu vou ter a carga aplicada, que é menos 5, menos N3 sobre raiz quadrada de 2, menos N5 sobre raiz quadrada de 2, menos N4 igual a 0, que é essa equação aqui. Tá? Bom, então isso é o sistema de equações que, se eu resolver pela matemática, eu tenho a solução. Tá? Agora, o que vale a pena, o que eu quero insistir, quer dizer, em termos de codificação, é que
quando nós montamos o sistema, nós não vamos montar o sistema nó por nó. Nós vamos pegar cada elemento da nossa treliça e ver a contribuição desse elemento de treliça para os nós. Então, por exemplo, a barra N1, ela vai contribuir no equilíbrio horizontal do nó 1 e no equilíbrio horizontal do nó 2. Então, quando eu calculo a contribuição da barra 1, eu vou acrescentar mais N1 na primeira equação, e a primeira equação do nó 2 é a terceira, então eu vou contribuir menos N1 na terceira equação. Tá? Quando eu pego a contribuição do N2, eu vou contribuir para a primeira equação do nó 2 e a primeira equação do nó 3. Então seria a equação número 3 e a equação número 5. Então, na equação número 3, eu tenho mais N1, mais N2. Na equação número 5, eu tenho menos N2. N3 vai contribuir para equilíbrio horizontal do nó 1, N3 dividido por raiz quadrada de 2, e para equilíbrio vertical do nó 1, N3 sobre raiz quadrada de 2. Então, você vai ver que aqui mais N3 sobre raiz quadrada de 2, mais N3 sobre raiz quadrada de 2. E a mesma força negativa para o nó 4. Menos N3 sobre raiz quadrada de 2, e aqui também a oitava equação, menos N3 sobre raiz de 2. Tá? Então, a maneira da gente montar o sistema de equações não é a mesma da gente fazer o trabalho manual. No trabalho manual, a gente faz equilíbrio nó por nó e vê todas as barras que chegam no nó. Num programa de computador, a gente percorre as barras e calcula a contribuição para o sistema de cada barra. Então, é um pouco diferente. É mais fácil para o nosso código, sabe quais são os nós de cada barra, então sabe calcular essas contribuições. A estrutura de dados, nosso programa não está orientado para dizer que o nó 1 ele está ligado a N1, N3 e as reações de apoio. Né? Não é assim que funciona. Tá bom? Então eu vou no início do programa, tá? Isso para dar uma ideia do fluxo global do nosso código. Tá? E esse programa é feito em matemática, eu vou obviamente compartilhar com vocês. Tá? Um programa é sempre composto de uma estrutura de dados e operações sobre essa estrutura de dados. Tá? Então, para definir nossa treliça, nós começamos definindo as coordenadas dos nós. Então, nós temos nó 1, 2, 3, 4. Cada um tem as suas coordenadas. Tá? Depois, na definição da treliça, nós temos a definição das barras. Então, tem uma barra com símbolo N1 entre nó 1 e 2, com símbolo N2 entre nó 2 e 3, então, com símbolo N3 entre nó 1 e 4, símbolo N4 entre 2 e assim por diante. Então, isso aqui bate com o desenho que foi feito aqui. Então, o símbolo N1 entre 1 e 2, símbolo N2 entre 2 e 3, símbolo N3 entre 1 e 4 e assim por diante. Pronto. Então, aqui estão as barras. Então, essa é a topologia da nossa treliça. Depois, nós temos que definir quais são as restrições. Então, aqui nós dizemos que nó 1 tem uma restrição cujo símbolo é RA e a direção da RA é 0,1. No nó 1, nós temos uma restrição que nós vamos chamar de HA e ele tem direção 1z, quer dizer, direção na eixo X. RA 0,1, o vetor 0,1 na direção Y. Tá? Finalmente, no nó 3, ele tem uma restrição vertical também, quer dizer, o símbolo é RB e a direção associada a RB é 0,1. Tá bom?
Então, essas são as restrições. Para poder calcular a treliça, nós temos que aplicar um carregamento nele. Então, aqui as cargas. Eu vou dizer que no nó 4 tem uma carga 0, menos 5, uma força vertical para baixo de 5. No nó 2 tem uma força horizontal de 1 e vertical de menos 4. Tá? Note que isso é uma opção que eu fiz. E eu poderia ter, na estrutura de nó, ter colocado a coordenada e uma carga 0 para todos os nós, ou carga diferente do 0 em todos os nós. Tá bom? Bom, para poder trabalhar, eu vou agora definir quais são as variáveis do meu problema. Então, nesse caso, N1 até N5. Aí tem as variáveis RA, HA e RB. Tá? Nota que eu optei para exigir que o usuário digite essas incógnitas. Tá? Eu poderia ter feito um programinha para recolher quais são as incógnitas, mas eu preferi, para a simplicidade, deixar essa lista explícita. Tá? Finalmente, por exemplo, aqui é uma maneira alternativa de definir essas variáveis. Se eu pegar de todas as barras aqui, simbolizado por, quer dizer, essa símbolo de ponto vírgula vai pegar todos os elementos da primeira coluna da estrutura de dado de barras e da segunda coluna da estrutura de dado de restrições. Então, isso aqui vai fazer um join dessas caras e RA, HA e RB. Então, essas são duas maneiras de chegar no mesmo resultado. O segundo é mais elegante no sentido que você não precisa digitar, você vai pegar diretamente os símbolos da estrutura de dado de entrada. Aqui, se você errar alguma digitação, obviamente seu código não vai funcionar. Bom, então como que eu vou estruturar o meu código? Bom, eu vou escrever funções, né, que dada uma barra e dada a estrutura de dados nós, vou calcular, por exemplo, a direção da barra. Então, se tem uma barra, dada uma barra, quer dizer, uma dessas estruturas aqui, tá? Uma dessas listas, tá? E dada a estrutura dos nós, eu vou primeiro definir qual é a coordenada do primeiro nó e qual é a coordenada do segundo nó. Então, esse aqui eu vou pegar do vetor nós, aqui, desse vetor aqui, o elemento de barras 2, 2,1 ou 2,2. Então, aqui, se eu pegar barra 2,1, eu tenho o índice do primeiro nó. Se eu pego a estrutura barras 2,2, eu tenho o índice do segundo nó. Então, esta me dá o coordenado x0, x1. Finalmente, o comprimento da minha barra é a norma de x1 menos x2 e o vetor de direção é x1 menos x0 dividido pelo comprimento da barra. Tá? Então, eu não sei se eu tenho algum exemplo. Então, vamos dividir a nossa sala aqui. Então, dividir minha sala. Tá. Então, vamos dizer, se eu pegar a direção da barra, eu não sei, uma barra mais 1, 2, a barra 3, passando a estrutura de dados nós, tá? Eu espero que vou ter 1 sobre raiz quadrada de 2, 1 sobre raiz quadrada de 2. Tá? Não tá bom? Não é 3, é barra de 3. Tá? Então, o que é barras de 3? Barras de 3
é o terceiro elemento dessa lista que eu defini aqui. Barra 1, 2, 3, barras de 3, então é igual a isto. Em 3 e 1,4. Tá? Então, quando eu pegar barras de 3,1, eu vou ter resultado em 3. Quando pegar barras de 3,2, eu tenho 1,4. E quando eu vou pegar da barra, se eu colocar A igual a barras de 3, pegar A de 2,1, do jeito que eu faço na minha função, de 2,1, eu espero ver a resposta 1. Quando eu pegar A de 2,2, eu tenho a resposta 4. Tá? Então, isso permite dizer que x0 vai ser as coordenadas do primeiro nó, x1 vai ser coordenada do quarto nó. Tá? Beleza, então vou deletar isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver. Bom, em termos de contribuição de uma barra para o sistema de equações, tá? Então, o tamanho do sistema de equações de uma estrutura isostática é 2 vezes o número de nós. Tá? Eu pego a direção da barra, eu pego o nó esquerdo, nó direito, tá? Barra 2, 1, barra 2, 2. Então, a equação de 2 vezes do nó esquerdo menos 1 até 2 vezes nó da esquerda igual a direção vezes o símbolo associado à barra 1. Quer dizer, o símbolo associado à barra. E a equação associada ao nó direito é menos a direção vezes o símbolo da barra. Tá? Então, se eu dividir minha célula, tá? Eu contribuição barra de barra 3, dados nós. Note que o matemática deixou azul nesse ponto. Pronto. Tá? E eu vou ter, ele vai fazer uma contribuição para o primeiro nó em 3 sobre s quadrado de 2, em 3 sobre s quadrado de 2, ele vai fazer, essa barra vai fazer uma contribuição para nó 4 de menos em 3 sobre s quadrado de 2, menos em 3 sobre s quadrado de 2. Tá? Então, isso aqui, contribuição barra, para cada barra vai fazer. Então, de fato, se eu fizer a contribuição, se eu fizer mais V, se eu quiser calcular o meu sistema, onde que eu pego a contribuição de cada barra, 3, eu acho que nós temos quantos? 4 barras? 5 barras. Pronto, agora eu tenho contribuição de todas as barras no meu sistema. Então, se eu colocar isto em pé, quer dizer, com matrix form, quer dizer, tá? E eu fiz com que cada barra contribuiu, fez uma contribuição para todas as nossas. Então, aqui eu tenho equilíbrio nó 1, considerando apenas as contribuições das barras. Tá? O que falta? Faltaria contribuição dos apoios e faltaria contribuição das cargas externas. Tá? Então, deletar isso de novo. Então, contribuição dos apoios eu chamei de restrição. Tá?
Então, dada uma restrição, que as restrições aqui são a estrutura de dado, uma restrição é primeiro e o não, o símbolo, a direção, não, símbolo, direção. Então, quando vou contribuição de uma restrição, o não é o primeiro elemento da estrutura de dado, a direção é o terceiro elemento da estrutura de dados, e o símbolo é o segundo elemento da estrutura de dados. Então, a equação mínima é 2 vezes o não menos 1, a equação máxima 2 vezes o não. De novo, eu inicializo uma estrutura de dados equações, e aí eu somo o símbolo vezes a direção, que depende do não. Então, de novo, se eu verifico como que fica a contribuição, não da barra, mas da restrição, onde que eu pego restrições. A primeira restrição, que se não me engano era a reação vertical em A. Então, essa primeira restrição vai contribuir para o sistema de equações com RA. Tá? Se eu pegar a segunda restrição, vai contribuir para a equação, primeira equação, H, na parte horizontal, e a terceira restrição vai contribuir para a sexta equação, a reação vertical do nó 3. Equilíbrio vertical do nó 3. Tá? Finalmente, nós temos a contribuição das cargas. Tá? De novo, a carga é uma estrutura de dado, que eu coloquei aqui. A estrutura de dado é, o primeiro elemento é o nó, o segundo elemento é a carga em x e y. Tá? Então, aqui, se nós vamos na contribuição das cargas, eu pego o nó, pego a direção, identifique qual é a equação mínima e a equação máxima associada a essa direção, inicializa a estrutura de dado e soma a carga. Tá? Então, se eu fizer aqui contribuição carga, em vez de cargas, peguei carga de 1, baseado nos nós. A primeira carga é uma carga vertical associada ao nó 4 de menos 5. A segunda carga é uma força de 1 menos 4 associada ao nó 2. Tá bom? Então, a ideia, quer dizer, em termos de código de cálculo por computador, não? É mais prático somar as contribuições de todos os elementos do que pegar um nó e ver quem contribuiu para ele. Então, para montar nossas equações, eu vou percorrer todas as barras, somar a contribuição da barra, vou percorrer todas as restrições, somar a contribuição da restrição, eu vou percorrer todas as cargas e eu vou fazer a contribuição das cargas. Então, essa aqui. E pronto. Essas são as equações que eu preciso zerar. Eu vou procurar N1, N2 até N5, HA, RA e RB, para que essas equações sejam zero. Tá? Então, eu transformo essas expressões em equações na matemática, pegando cada expressão e colocando igual zero. Então, isso se torna uma expressão. Então, se eu executar isso aqui, eu imprimo essas expressões que estão aqui. Tá? Isso aqui é a saída. Então, você vê que eu não tenho apenas HA mais N1 mais N3 sobre raiz quadrada de 2. Tem HA menos N1 mais N3 sobre raiz quadrada de 2 igual zero. Tá? Então, eu posso, então, pedir para a matemática resolver esse sistema
de equações, onde que as variáveis são N1, N2 até RA, HA, RA, RB. E matemática vai me dar essas soluções. Tá? Pronto. Então, o que eu quero insistir nisto é que a resolução do materialista nada mais é do que a resolução do sistema linear. Tá? O equilíbrio do nó pode ser efetuado, a gente pode fazer equilíbrio nó por nó, mas nós podemos também pedir para um software de inverter os sistemas associados a todos os equilíbrios de nós de uma vez, e a gente tem o resultado, se Deus quiser, correto da nossa treliça isostática. Tá? Depois tem funções bem mais complexas, tá? Para calcular, para desenhar a estrutura junto com os símbolos das barras, as cargas aplicadas. Isso aqui não vou entrar no mérito. Eu agradeço um aluno, um ex-aluno meu. Não, ele ainda é aluno do mestrado, vai estudar doutorado, mas ele que fez esse código para mim e que permite então ter uma representação gráfica de nossa estrutura. Tá? Isso ajuda porque olhar números, uma planilha de números, é muito mais difícil do que verificar graficamente se a estrutura está bem colocada. Tá bom. Então é isso que eu queria apresentar para vocês. Se tiver alunos interessados em trabalhar um pouco em computação aplicada a cálculo estrutural, estou à disposição para trabalhar com vocês e talvez fazer o mesmo código numa linguagem de programação Python, a gente se aprofundar no matemática.